Nesse vídeo eu vou te contar uma coisa que quase ninguém te falou antes de você assinar um contrato de financiamento. Se você financiar da mesma forma que as pessoas financiam hoje, você vai pagar duas casas e vai morar em uma. Porque você paga pelo imóvel, paga pelos juros e acha que está fazendo bom negócio só porque você conquistou sua casa própria. Isso não é teoria, é matemática e eu vou te mostrar com números exatos aqui. Mas fica tranquilo, porque esse vídeo não foi feito para te assustar, mas sim para te alertar. Porque um financiamento que você demoraria 30 anos para quitar, você pode quitar em 5 com as estratégias certas. Sim, exatamente o que você ouviu, 5 anos. E você não precisa ganhar 30 mil reais por mês para você conseguir fazer isso. Nesse vídeo você vai aprender como funciona o financiamento em 2026, sem enrolação, como utilizar seu FGTS e seu 13º como armas, e a principal estratégia de amortização que os bancos não querem que você saiba, porque se você souber, eles perdem muito dinheiro. Então fica comigo até o final, porque a parte mais absurda de todas vem daqui a pouco. O número que eu vou te mostrar agora vai fazer você entender o porquê que o banco está rezando para que você não assista esse vídeo. Muito provavelmente você já deve ter ouvido falar: a pior coisa é financiar imóvel, porque você paga o dobro. Essa frase faz sentido? Até faz. Às vezes sim, às vezes não, mas depende de como você joga o jogo. O erro maior não é o financiamento, mas sim a mentalidade de como as pessoas entram nele. A classe média brasileira sempre cai numa armadilha clássica, porque ela calcula sempre de acordo com o valor que cabe no seu bolso. Se a parcela é no valor de R$ 1.800 e cabe no bolso dela, ela só assina e pronto, e não questiona nada. O que ela não calculou é que uma boa parte das parcelas, principalmente nos primeiros anos, é só juros. Você está pagando todos os meses e o saldo devedor mal mexe. Sabe qual que é o maior erro de todos? Achar que o prazo longo significa dívida longa, mas não precisa ser assim. O prazo longo significa parcela menor, e a parcela menor você pode usar a seu favor, porque se você tem margem para respirar no orçamento, você usa essa margem para amortizar. E é exatamente a amortização que muda completamente o seu jogo. O financiamento é inteligente nos casos em que você tem uma família, precisa de um espaço fixo e está dentro das faixas do programa habitacional vigente, onde a taxa pode estar em 4% ao ano. O aluguel da região equivale ou separa a parcela do financiamento e se você tem disciplina para amortizar. Agora, por incrível que pareça, existem alguns casos que o financiamento é burrice. Vai prender patrimônio em um imóvel que não se encaixa na sua fase da vida e se você também não tem reserva de emergência e vai usar tudo na entrada. E tem também uma mentira que muitas pessoas contam, que financiamento ou aluguel são uma batalha simples. E não é, porque depende muito do imóvel, da região, da taxa e do tempo. Mas eu posso te dizer que na maioria dos cenários com taxa subsidiada, financiar e investir ao mesmo tempo é muito melhor do que alugar e investir. Eu já vou te mostrar com números logo, mas antes você precisa entender como funciona isso em 2026. Beleza então? Então vamos para o lado mais técnico que eu vou te traduzir tudo. Você precisa de pelo menos 20% do valor do imóvel como valor de entrada. Ou seja, se o imóvel custa o valor de 300 mil reais, você precisa de 60 mil reais disponíveis. Isso não é negociável na maioria dos casos. Ou também você pode utilizar o seu FGTS para isso. Mas calma, porque já a gente fala sobre isso. A parcela não pode ultrapassar o valor de 30% da sua renda familiar bruta. Quando eu estou falando de renda familiar, eu não estou falando apenas de você, mas sim do seu pai, da sua mãe ou do seu cônjuge. Até 3 pessoas podem somar a renda. Agora vamos falar de um ponto central, porque a taxa varia de acordo com o programa e a faixa de renda. Na faixa 1, onde a renda se enquadra até R$ 2.850 por mês, os juros são de 4 a 4,25% ao ano. Agora na faixa 2, onde a renda varia de 2.850 a 4.700, os juros variam de 4,75 a 7% ao ano. Agora na faixa 3, onde a faixa de renda é de 4.700 a 8 mil reais por mês, os juros variam entre 7,66% a 8,16%. A taxa Selic hoje está em 15% ao ano, ou seja, quem se enquadra na faixa 1 está pegando dinheiro emprestado por menos de 1/3 da taxa básica de juros do país. Isso é uma grande vantagem. Se você se enquadra, aproveite. Agora o CET, que seria o custo efetivo total, é o que realmente você paga. Isso inclui taxa de juros, taxa de administração e também seguro bancário. Vamos falar agora de saque versus price, que seria uma dúvida que aparece em todo financiamento. E eu vou acabar com ela agora. O saque, que seria o sistema de amortização constante, a amortização do saldo devedor é sempre a mesma. Os juros vão caindo com o tempo e como resultado disso, aquela parcela que parecia muito alta no começo vai ficando cada vez mais baixa no final. E o mais importante de tudo isso é que os juros incidem no saldo restante. Ou seja, quanto mais você amortiza, menos juros você paga. O price seria a parcela fixa do começo ao fim. Parece confortável, né? Mas o problema mesmo é que nas primeiras parcelas, tudo que você paga é praticamente juros. A dívida principal demora muito mais tempo para cair e é um modelo que beneficia muito o banco. O que eu recomendo é que você use o saque, na maioria dos casos. Hoje o prazo máximo é de 35 anos. Isso até reduz a parcela, mas aumenta muito os juros pagos.
pago. Você usa esse prazo para respirar, não para ficar amarrado. O plano mesmo é utilizar a estratégia de amortização e sair bem antes. Vamos para um exemplo real. Vamos supor que você quer financiar um imóvel de R$240 mil pelo saque, no prazo de 30 anos com uma taxa de 9% ao ano. A sua parcela inicial fica em torno de R$2.400. Em 30 anos você pagaria em torno de R$607 mil. Ou seja, você comprou uma casa de R$240 mil e desembolsou R$607 mil. Conseguiu perceber o golpe? Agora, e se você aplicar o método? O primeiro passo é amortizar o prazo e não a parcela. Todo banco tem um sistema de amortização. Você entra no aplicativo, vai em amortização extraordinária, cada banco chama diferente e tem duas opções. Ou você reduz a parcela ou reduz o prazo. O banco quer que você reduza a parcela. E sabe por que disso? Porque se você reduzir a parcela, o prazo continua o mesmo. Você continua pagando juros por 30 anos. Quando você reduz o prazo e arranca meses de contrato, é exatamente aí que o jogo muda completamente. Sabe quanto você arranca de prazo com R$1.000 nesse financiamento de 240 mil? De 5 a 7 meses, dependendo do momento do contrato. R$1.000 retiram praticamente meio ano de financiamento. E isso com certeza não está no site do banco. O segundo passo é a simulação de impacto real. Vamos voltar ao nosso exemplo, que seria um financiamento de R$240 mil com uma taxa de juros de 9% ao ano pelo período de 30 anos. No cenário A, com zero amortização, você paga o valor de R$607 mil em 30 anos. No cenário B, você amortiza R$1.000 por mês a partir do primeiro ano e quita em aproximadamente 13 anos. Isso geraria uma economia de R$200 mil. No cenário C, você amortizando no valor de R$2.500 por mês, você consegue quitar esse imóvel em 6 anos. Isso geraria uma economia de R$320 mil. A diferença do cenário A para o cenário C é de R$320 mil a menos pagos, só pelo fato de você ter mudado seu comportamento e sua estratégia. O terceiro passo é você utilizar seu 13º como bomba. Todo ano você tem um salário extra e as pessoas normalmente usam esse dinheiro para comprar presentes de Natal, aquela viagem e também aquelas coisas que precisavam. Em vez disso, jogue o seu 13º inteiro no financiamento. Só por conta disso, dependendo do cenário, você consegue economizar de 3 a 8 meses dependendo do financiamento. Em 5 anos você teria jogado de 60 a 80 mil direto no saldo devedor. Claro que isso depende muito da sua renda, mas isso é transformador. O passo 4 é você utilizar seu FGTS como acelerador. Se esse for seu primeiro imóvel, você pode utilizar o saldo do seu FGTS para conseguir amortizar a cada 2 anos. Afinal de contas, esse dinheiro ficaria parado rendendo quase nada. O FGTS só funciona em imóveis dentro do SFH. O limite é de 1,5 milhão e a taxa do SFH não pode ultrapassar 12% ao ano. Se você tem 20 mil, 30 mil acumulado no FGTS, você deve colocar tudo no saldo devedor. Use seu 13º, amortiza mensalmente e combine as 3 armas ao mesmo tempo. O quinto passo é a estratégia de ataque agressivo. Nos primeiros 3 anos de financiamento, os juros são proporcionalmente maiores no sistema saque. Isso significa que a cada real amortizado nesses primeiros anos tem um impacto desproporcional no prazo. A estratégia é simples. Nos primeiros 36 meses, você ataca o financiamento com tudo. Tudo extra que você ganhar vai para amortização. O seu 13º, os bônus, as horas extras, tudo vai para amortização. Se você fizer isso por 3 anos, o contrato que era de 30 cai para 10. Agora, se você fizer isso durante 5 anos, você pode estar quitado. O banco com certeza jamais, em hipótese alguma, quer que você faça isso, mas a lei garante o seu direito de amortizar a qualquer momento, sem multa, em qualquer modalidade habitacional. Isso é direito seu. Agora eu vou tirar algumas dúvidas que muitas pessoas têm antes de financiar. O autônomo pode financiar? Pode sim, mas ele precisa comprovar renda de outra forma. As opções seriam você comprovar com extrato bancário dos últimos 6 a 12 meses, declaração de imposto de renda emitido pelo contador, recibo de serviços prestados ou DAS se você for MEI. O banco aceita mais de um documento ao mesmo tempo, então não se assuste se eles pedirem tudo, porque eles estão cruzando os dados. Dá para financiar sem entrada? Tecnicamente não. O mínimo real é 10% em alguns casos com subsídio. O padrão é 20%. Mas lembre-se, quanto menor a renda, maior a chance do banco negar o crédito. Além disso, menor a entrada significa saldo devedor maior. E claro, né? Muito mais juros ao longo prazo. Agora, como que eu faço para comprovar renda? Se você é CLT, você pode utilizar o seu olerite, sua carteira de trabalho, sua declaração de imposto de renda e saldo bancário. Mas o banco normalmente costuma pedir a combinação de todos. Posso compor renda com outra pessoa?
Pode. Você pode somar renda de até 3 pessoas, como por exemplo cônjuge, pais e filhos. Mas o único problema é que todos que compõem isso viram coproprietários do imóvel. Se a sua relação com essas pessoas piorar, esse problema pode virar jurídico. Então, faça isso com muito cuidado. Quais custos extras existem? Além do imóvel, você teria que pagar as seguintes taxas. O ITBI, que varia de 2 a 3% do valor do imóvel, porém, depende muito da cidade. Registro em cartório, que normalmente é 1% do valor. Custo de avaliação do imóvel, que gira em torno de 3 a 5 mil reais. E alguns seguros obrigatórios que são embutidos na parcela. Ou seja, se você pretende financiar um imóvel de 300 mil reais, você teria de 15 a 18 mil reais só para cobrir esses custos. Agora a pergunta do milhão, vale a pena mesmo financiar em 2026? A resposta mais correta para essa pergunta seria depende. Se você se enquadra no programa Minha Casa Minha Vida, as taxas variam de 4 a 8% ao ano. Então, valeria muito a pena. Você estaria pegando o crédito barato, onde a taxa Selic está em 15% ao ano. Matematicamente, é praticamente impossível você perder dinheiro nessa situação. Agora, se você está no mercado comum, a taxa varia de 10 a 12%. Aí você teria que fazer uma análise do aluguel na sua região, fazer uma simulação e colocar tudo na ponta do lápis, sem emoção. Devo utilizar o saque ou o price? O saque, sempre, porque o saque você amortiza o saldo devedor e os juros vão caindo. Na price, as primeiras parcelas você estaria pagando praticamente tudo em juros. Se você for amortizar antecipadamente, o saque é muito mais eficiente. Sabe qual é a parte mais triste desse vídeo? É que a maioria das pessoas vão assistir esse vídeo e vão pensar, nossa, que incrível, e não vão aplicar nada. Vai financiar da mesma forma que os pais financiaram, vão escolher a opção mais fácil dentro da tabela do aplicativo, que na realidade, quem se beneficia com isso é o banco. Mas se você chegou até aqui, você tem informação privilegiada, e essas informações mudam completamente o seu rumo financeiro. Agora me fala aqui nos comentários, o que vale mais a pena, financiar ou alugar? E claro, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Nos vemos no próximo vídeo.